Minha conversão, só a história dela dá um podcast, só pra você ter uma ideia, porque é uma história muito profunda, mas eu vou resumir aqui, porque eu sei que tem muita coisa pra falar. Mas eu vim, assim, de um lar muito destruído. Destruído por quê? Quando o adultério chegou na nossa casa, né? Nós éramos uma família muito bem estabilizada, e infelizmente meu pai acabou se envolvendo com uma pessoa, e uma das vezes quem viu fui eu, e eu na inocência, meu pai ele tinha uma caminhonete, naquela época uma F1000, né? E eu vi, quando ele parou em frente de uma lanchonete, deu um beijo na boca de uma mulher. E o meu pai sempre quando ia passear, ele me levava junto, que eu era muito grudado com ele. E eu cheguei em casa, na inocência, falei assim, mamãe, o papai beijou uma mulher na boca que tem o cabelo enrolado aqui. Minha mãe se ligou na hora, porque na frente dessa lanchonete, meu pai estava construindo um prédio, meu pai era mestre de obra. Minha mãe ligou os fatos na hora, pau quebrou e aí começou a grande destruição. Nós fomos perdendo tudo. Tudo que nós tínhamos, nós perdemos. A minha madrinha da igreja católica, né? Ela era uma mulher assim de muita oração, da carismática e tal. E um dia, orando com a minha mãe, pelo casamento da minha mãe, ela falou assim, Joselma, eu vejo você morando num lugar de muito mato, parece um sítio. E não era um sítio. Anos mais tarde, nós perdemos tudo que nós tínhamos, nós fomos morar numa favela. Você acredita? Minha mãe e a família da parte do meu avô eram pessoas bem assim sucedidas. Minha mãe não tinha o hábito de trabalhar fora, essas coisas todas, né? A destruição foi tanta na nossa casa que meu pai ele caiu no alcoolismo ao ponto de não conseguir mais trabalhar. A vida totalmente destruída. Então minha mãe teve que se levantar. Minha mãe era o homem e a mulher da casa. Resumindo, o lugar onde que era uma favela que nós fomos morar, depois se tornou uma moradia pelo prefeito da época, fez casas e tal. A destruição continuou na nossa casa. E, em síntese, essa destruição que levou a gente para o cristianismo. Primeiro, a minha mãe se converteu, uma mulher chamada Jussara, eu sempre cito o nome dela, porque ela foi uma grande guerreira, pregava muito pra gente. E a semente dela alcançou o coração da minha mãe, e minha mãe começou a ir para a igreja. Minha mãe se tornou uma mulher muito estressada, porque ela tinha que ser o suporte de tudo, então lá em casa era tudo no grito. Daniele, Jonas, Michele, aquela coisa toda. Só que quando a minha mãe começou a ir para a igreja, William, ela começou a mudar o comportamento dela, porque isso é evangelho. Evangelho é mudança de comportamento. Minha mãe ganhou uma Bíblia, e lá em casa, lembra do som 99 da Aiva? Que era o som top das galáxias na época, né? Nós tínhamos um barulhento daquele lá em casa, todo final de semana tinha festa. Minha mãe lá na época, ela era uma muambeira bem forte, se tornou uma muambeira forte, então os caras, todo mundo, os amigos, todo mundo descia lá no final de semana e fazia lá um bailão lá em casa. Então os vizinhos não tinham paz. Eu tenho uma ovelha minha hoje, que o René conhece ela, que era a Marlene, minha ovelha hoje. Ela era minha vizinha da frente, pra você ter uma ideia. Ela é testemunha de que quando a minha mãe se converteu, a rua inteirinha agradeceu. Tanto que nós ganhamos muitas almas para Jesus naquela rua. E a minha mãe chegou em casa, William, e ela falou bem assim, olha, abriu a Bíblia, pegou 2 CDs. E falou bem assim, falou pra minha irmã assim, a minha irmã tinha muita pegada dela de ouvir, sabe, música alta. Falou, Michele, pega todos os CDs seculares e coloca aqui pra mim. Minha irmã pegou as caixas, tinha coleção. Colocou assim, minha mãe falou assim, joga lá na churrasqueira, taca fogo. Minha irmã falou, você tá maluca? Eu falei, como assim? Eu falei, a partir de hoje aqui em casa a gente só vai ouvir louvores. E com a mesma proporção que nós ouvimos música secular. Rapaz do céu, eu falei, se a minha mãe tá chapada, essa mulher, o que fizeram na cabeça dela? William, ela metia som naquele Aiva e tocava o terror mesmo. Era Cassiane, Matos Nascimento. Lembra da música? Muitos não entendem. E com isso, Deus foi fazendo uma obra na minha casa. Só que eu não queria compromisso. Eu era jogadora de futebol. Estava quase partindo já para o profissional. O meu foco era o esporte. Eu amava o esporte. Apaixonada. Minha mãe estava num culto e o pastor, onde ela estava indo, pegou e falou bem assim para ela assim, Joselma, eu vejo um anzol descendo lá dentro da tua casa e ele puxando um dos seus. E a partir de hoje, Deus começa uma grande obra. William, naquele exato momento, eu estava jogando em São Miguel. Eu jogava aqui na época, era a Serp, tinha todo um conjunto né? Nós estávamos jogando como se fosse Foz e São Miguel na época.
E era uma rivalidade louca na época. Estou falando de muitos anos atrás, né? E eu caí um tombo. Eu levei um chute, que eu caí um tombo. Bati só a parte lombar da minha coluna. Aquele dia ali, Jesus me chamou. Porque o médico disse que a lesão era muito séria. E com o tempo eu ia perder o movimento das pernas. Foi quando eu fui para a igreja, William. Eu fui curada. Por isso que eu te falei que é um podcast só aqui. Eu fui curada da coluna, naquele culto que eu fui. E Deus usou o pastor assim, falou para mim assim: a obra que Deus tem na tua vida é tão grande que se você estivesse numa cadeira de roda, tinha muitos lugares que você não ia poder ir. E tem lugares que você vai ir, que numa cadeira de roda você não ia conseguir. E aí nasceu o ministério de Deus na minha vida. A partir daquele momento, eu renunciei ao esporte, tá? Porque na hora da enfermidade, os amigos todos desapareceram. Eles infelizmente, eles veem o atleta muito como um produto, tá? Se esse produto está produzindo para mim, eu estou em cima dele, estou investindo. Depois que não presta mais, eles te abandonam. E nesse momento de abandono, quem não me abandonou foi Jesus. Então eu falei: Deus, eu não quero mais. Porque quando eu melhorei, já começou a vir as propostas em cima, né? Eu falei: não, quando eu estava doente, vocês não vieram. Quem veio é Jesus. A minha mãe falou: você tem certeza que você vai fazer essa aliança com Deus? Porque você é apaixonado. Eu falei: mãe, a partir de hoje. E eu cheguei no meu pastor. Eu aceitei Jesus numa tarde da benção. Cheguei no meu pastor e falei assim: ó, eu quero fazer a obra de Deus. Não quero mais jogar bola. Até hoje estou aí, né, na obra de Deus. Eu tinha 15 anos de idade. Então eu comecei a me dedicar na obra de Deus. Eu era muito fechada, William. Eu era muito tímida. Meu hiperfoco era o esporte. Eu tinha um TDAH, assim, muito severo. Então o meu hiperfoco era o esporte, o resto para mim não tinha não tinha outra coisa. Então eu era muito tímida. Aí se a minha mãe falasse assim: Daniela, você vai lá no mercado assim, eu ia de cabeça baixa para não cumprimentar ninguém, porque eu tinha vergonha. E quando eu comecei eu abracei a obra de Deus, fiquei muito impactada com a cura. E muitas curas eu contemplei depois disso, né? Eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei de um jeito que por mais que eu tinha muitas dificuldades, muitas debilidades, eu não dizia não. Eu servia na igreja, eu fui zeladora, eu fui tudo que você pode imaginar dentro de uma igreja. Tudo. Tudo que você pode imaginar eu fui. Tudo com a intenção de aprender e de desenvolver. Porque eu tinha muitos bloqueios. E por mais que eu sentia assim, muitos bloqueios, eu ia me esforçando assim. E eu sentia aquilo mudando dentro de mim. Então eu sou muito grata a Deus hoje. O fato de eu estar falando aqui, isso aqui é um grande milagre. Quem me conheceu lá no passado, na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, ele sabe que isso aqui é um milagre, porque eu era de pouco diálogo com as pessoas. Eu dizia isso hoje de manhã no meu programa de rádio. Eu falava isso hoje de manhã, que a obra de Deus, ela te dá oportunidades para você desenvolver. Então você desenvolve. Por mais que você tenha bloqueios, você tenha algumas dificuldades, se você disser sim, quando Deus falava que eu ia pregar, por exemplo, aquilo me dava uma crise. Só de eu imaginar que eu ia pregar, meu Deus do céu. A primeira oportunidade que eu recebi para pregar foi numa igreja sede, onde nós congregávamos. E tinha tanta gente que eu comecei assim, eu sempre transpiro muito na mão e no pé. Transpiro bastante, né? Eu peguei aquele microfone, William, eu sempre conto esse testemunho, porque foi bizarro mesmo. Como assim, desde quando eu me entreguei para Jesus, eu sempre tive muita sensibilidade às coisas do reino de Deus, então eu sempre me permitia assim, ser usada por Deus, né? Então, quando eu peguei o microfone pela primeira vez para pregar, eu fazia assim, ó, sabe?